Noite Verde, mais uma vitória do Palmeiras e não é qualquer vitória, né? Tudo bem que o adversário é muito fraco, o Deportivo Táchira da Venezuela, um futebol muito ruim, só que o Palmeiras hoje, ele chega à sua maior goleada, na verdade ele iguala a sua maior goleada na história na Libertadores fora de casa. O Palmeiras vence por 4-0, tinha vencido por 4-0 o Melgar do Peru, se eu não me engano, em 2015, 19. Né, Bruno? Em 2019. Então, iguala essa goleada. Palmeiras 4-0, já começa a Libertadores sobrando. Bruno Prado, Palmeiras faz 4-0, é o atual bicampeão de forma consecutiva. Será que vem esse tricampeonato para o Palmeiras, Bruno? Porque, com certeza, do jeito que está jogando nessa temporada, é um dos favoritos ao título, né, Bruno? Ah, com certeza. Esse tri pode acontecer, é uma coisa real. Claro que ainda é uma coisa que está bem distante, afinal é só em outubro, está começando agora, mas o Palmeiras é candidato. E a Libertadores, nos últimos anos, ela se tornou uma competição mais previsível do que era antes. E eu já falei aqui, eu nem acho isso ruim. Acho que é até bom. Acho que um campeonato que tem, às vezes, 10 candidatos, quer dizer que nenhum é bom. São todos mais ou menos. Aí tem um monte de candidato. Eu acho muito difícil a Libertadores, isso não é nenhuma previsão genial, é uma coisa até óbvia, só ver os últimos anos, que saia de Palmeiras, Galo, o Flamengo, que tá mal, mas pode se recuperar, tem tempo para isso e tem time para isso, e o próprio River Plate, que eu acho que de fora é o que pode bater de frente. Fora isso, eu acho muito difícil alguém pro título mesmo, né? Pode alguém chegar longe, enfim, mas pro título é difícil sair desse grupo. E o Palmeiras é o atual bicampeão, é um time muito preparado. 2022 ainda a gente tem pouco parâmetro, porque foi o Campeonato Paulista, teve os jogos da Recopa, agora tá começando a Libertadores, fim de semana começa o Brasileiro. Mas também parece um time mais solto em campo, assim, parece um time mais agressivo, um time que cresceu ofensivamente, que era uma das questões em cima do Palmeiras. Hoje, mais um passeio, meteu 4-0 no São Paulo, domingo, vai na Venezuela com 4 titulares e mete 4-0 também, com muita facilidade. Realmente, né, porque eu mesmo já critiquei várias vezes aqui o Abel Ferreira, no ano passado, no ano retrasado, por ter um futebol defensivo, muitas vezes não criar muitas chances de gols. E hoje, realmente, o futebol do Palmeiras, junto com o do Atlético Mineiro, é o mais bonito do futebol brasileiro. A gente vê, nesse momento, 2 goleadas de 4-0 consecutivas e jogando muita bola, com tranquilidade, sem susto, defendendo bem, mas atacando bem. E chamando a atenção, né, Nilson, pro Dudu e pro Rafael Veiga. Estão jogando demais. É impressionante, os caras decidem tudo que é jogo. Você já sabe, vai colocar no Dudu, vai colocar a bola no Veiga, eles vão decidir. Olha, Asmar e meus amigos da PAN, eu acho que hoje, qual é a câmera? É essa aqui? É, né? Eu acho que hoje o Palmeiras é o melhor time do futebol brasileiro, né? O melhor time do futebol brasileiro é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Não tem aqui, né? É a 4. Aqui, a 4. É o melhor time do futebol brasileiro, sem dúvida. Você sabe que eu gosto de ver futebol, então eu vi muito Campeonato Mineiro também. E vi os jogos do Atlético contra os pequenos. E o Atlético teve dificuldade em vários jogos contra equipes menores no Campeonato Mineiro. Então, o Palmeiras não tem dificuldade. Pega um time como o Táchira, bota o time misto ali e atropela, sem tomar conhecimento. Então, se hoje eu tiver que escolher o melhor time que vem jogando futebol no futebol do Brasil, aqui no futebol brasileiro, é o Palmeiras. Vive o melhor momento, indiscutivelmente, para mim. Bruno, foi o que o Nilson falou, né, a respeito desses 2 jogadores. Agora, eu sempre disse isso aqui quando eu criticava, inclusive, a forma defensiva do Abel jogar. Eu falava, ele tem material humano para jogar bem. E hoje se confirma isso. Porque ele tem Dudu e Rafael Veiga, que pra mim hoje, ao lado do Hulk e do Arrascaeta, são os principais jogadores de futebol brasileiro. Não tem, ninguém joga o futebol que esses caras jogam hoje. Principalmente o Veiga, que é muito regular há muito tempo. Aí você tem Danilo, que não jogou hoje, porque era time misto. Você tem Gustavo Gomes, você tem o Everton, você tem Scarpa, que é um cara que, querendo ou não, em bola parada, são poucos que têm eficiência dele no futebol brasileiro. Esse Palmeiras tá prometendo muito para essa temporada, Bruno. E vem de 2 Libertadores consecutivas. Será que dá para vir a terceira?
Tá, É inédito, né? Algum time já foi brasileiro não. Libertadores? Brasileiro não. E da América já? O Independiente já ganhou 4, o Estudiantes ganhou 3 também, mas brasileiro nunca ninguém ganhou 3 seguidas, né? Tanto que os que tem mais títulos aqui do Brasil tem 3, né? Divididas. O São Paulo foi bi 92, 93 e perdeu a final de 94 pro Vélez, né? Acho que foi o que chegou mais perto, né? Ganhou 2 e foi vice na terceira. Mas fora isso, ninguém chegou nem perto disso. É o único brasileiro que pode ser tetra, né? Já que Santos, Grêmio e São Paulo não participam da Libertadores. Sim, então é verdade. Dos que tem 3 títulos, é o único que tá aí que pode ficar sozinho até como o maior campeão brasileiro da Libertadores. É um time bom, sim. O time titular é muito bom, tem muita qualidade. Os reservas, em algum momento no campeonato, hoje foi muito tranquilo, mas no Campeonato Paulista, em alguns jogos, o Abel colocou um time inteiro reserva e o time não foi tão bem. Isso no brasileiro pode ter algum problema quando ele precisar rodar mais o elenco dele. Mas também há uma evolução, sim, na maneira do time jogar, que tem a ver com o tempo que o Abel tá aí, ele teve tempo para trabalhar, é o primeiro ano que ele tem pré-temporada, que ele teve férias e pré-temporada, que ele assume em novembro de 2020, com as competições em andamento, competições que só foram terminar lá em fevereiro de 21, por causa da pandemia, então ele pega novembro de 20, termina a temporada em fevereiro de 21 e já emenda a próxima temporada, ele não teve descanso, ele chegou aí para Portugal descansar, mas o time estava jogando, os auxiliares dele ficaram dirigindo o time aqui, alguns titulares ganharam folga, é a primeira vez que ele conseguiu ter férias, pré-temporada e começando a temporada, também com muito jogo, foi pro Mundial de novo, mas isso tem a ver com o tempo de trabalho dele, ele vai conhecendo melhor, ele vai desenvolvendo, ele vai ganhando confiança para buscar algumas alternativas, então é um time que tá jogando bem, tá legal de ver o Palmeiras jogar, até na comparação com o próprio campeonato estadual, né? Hoje o parâmetro é só o estadual desse ano, e pouca coisa fora do estadual, mas se comparar com os outros jogos do Palmeiras no estadual, o time tá jogando melhor, o time tá mais solto, tá mais leve. Pedro, com relação a essa situação até do clima do Palmeiras, porque o Bruno disse, tá trabalhando há muito tempo junto, por isso que tá jogando tão bem, tá evoluindo. Agora, a gente também vê os jogadores do Palmeiras sempre elogiando muito o grupo e o Abel Ferreira, principalmente. Eles falam, cara, o Abel é um cara que soube fazer o clima do nosso grupo. Isso também é fundamental para esse time do Palmeiras, porque além de você ter um timaço e um time entrosado, você tem um clima leve. E você vendo o Flamengo hoje, você vê que um clima pesado atrapalha muito dentro do campo. E entra o mérito do técnico, né? Nessa união e também nessa vontade de vencer, porque o Palmeiras vem de 2 Libertadores consecutivas, já venceu Copa do Brasil, venceu agora o estadual, né? O Abel Ferreira vem de 5 títulos, 9 finais, e a gente sabe como é difícil motivar o elenco depois de tantas conquistas, né? Porque a gente vê até mesmo esses moleques da base, as crias da academia, com poucos anos, né? No profissional, 1, 2 anos, e é difícil você levantar esse grupo inteiro, né? Você motivar um garoto que acabou de chegar nas categorias de base, que mudou completamente ali o patamar financeiro, a vida, que várias portas se abriram, não só com a oportunidade no time titular, mas com esses títulos, e você motivar esse grupo, todos os atletas, né, os mais de 23 jogadores que tem no elenco do Palmeiras, é muito complicado, é muito difícil. Até o Muricy Ramalho, quando foi tricampeão brasileiro pelo São Paulo, ele dizia, né, São Paulo foi campeão brasileiro em 2006, cheguei em 2007, falei, como é que eu vou motivar os caras, né? 2008, como é que eu vou motivar os caras? Já foram campeões assim 2 vezes consecutivas, então é muito complicado, é muito difícil, e a gente vê essa união, por exemplo, na final agora do Paulista, em que o Palmeiras levanta a taça e o Gabriel Veron, ele responde nas redes sociais o Patrick de Paula, eles são 2 companheiros, né, acabaram subindo juntos pro profissional, e o Veron ainda vai ali na rede social, tira um sarro do Patrick, cobra uma explicação dele, pô cara, por que você falou isso aí, por que você escreveu isso? Então esse grupo tá unido, tá fechado, e mais um ano a gente vê, né, essa vontade do Palmeiras em vencer, em continuar vencendo, e isso se deve, acho que muito pelo Everton, pelo Gustavo Gomes, pelas lideranças também do vestiário, não só o Abel Ferreira, acho que é um conjunto, né, o Abel e algumas lideranças. Eu vejo o Veiga também muito próximo ali do Abel Ferreira, então é esse conjunto de fatores que faz aí um Palmeiras vencedor.